Então, muito bom dia a todas e todos. Faço uma saudação a todos os conselheiros, a todas as conselheiras presentes na nossa segunda reunião ordinária da Câmara de Normas e Recursos. Esta, nossa segunda reunião ordinária, lembrando que nós temos uma pauta previamente agendada, mas que esta pauta, ela ocorre tendo deliberações, Nós precisamos de deliberações, precisamos de processo a discutir para que possamos ter as reuniões, e por isso que esta é a nossa segunda reunião ordinária. Na reunião ordinária de hoje, nós temos 3 pontos de pauta, E os 3 pontos de pauta já foram encaminhados a todos os conselheiros e conselheiras através de e-mail. Os 3 pontos são informes, apreciação da ata da nossa primeira reunião ordinária, e o terceiro ponto de pauta é a apreciação do parecer da relatora referente à proposta do regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede na UFOB, o ProfMat, do Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias, o processo 23.520, 959-2020-86, cuja relatora é a conselheira Aurizângela Oliveira de Souza. Então, damos início à nossa segunda reunião ordinária, já passando para o primeiro ponto da nossa pauta, que são os informes. Então, caso algum conselheiro, alguma conselheira tenha algum informe, pode se inscrever para fazê-lo. Ou não havendo inscrições para informes, podemos passar já de imediato para o segundo ponto de pauta, que é a apreciação das atas da Câmara, no caso, a apreciação da ata da primeira reunião ordinária, ocorrida no dia 28 de maio de 2020. Lembrando a todos os conselheiros que as contribuições encaminhadas à Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior já foram incluídas e eu consulto os conselheiros e conselheiras se há alguma inclusão ainda nesta ata para que possamos proceder o regime de votação. Bom, não tendo nenhuma inclusão a fazer, e tendo os conselheiros e conselheiras já recebido a ata previamente, eu coloco a ata em regime de votação. Aqueles que concordam com a aprovação da ata da nossa primeira reunião ordinária, permaneçam como estão. Aqueles que discordam, se manifestem. Está aprovada, então, a ata da nossa primeira reunião ordinária, e passamos, então, de imediato ao terceiro ponto de pauta, que é a apreciação do parecer da relatora referente à proposta de regimento interno do ProfMat. Passo a palavra, então, à conselheira Aurizângela para que passe a relatar o processo. Obrigada, Tiago. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Está claro? Sim, professor. Posso projetar, então, o documento? Pode projetar. Consegue? Estamos vendo. Ok, então. Vou proceder à leitura, tá, Tiago? Qualquer coisa, por favor, me interrompa. Então, parecer, instrução do processo, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, processo 23.520.000.959/2020-86, assunto: apreciação do regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional na UFOB, ProfMat, Conselho Diretor do Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias, interessados: o Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias e a Marília Conceição de Souza Cáceres. Relatora então sou eu, Aurizângela Oliveira de Souza. Do objeto de apreciação,
Trata-se o presente da apreciação do regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional da UFOB, o PROFMAT. O histórico, então, o processo foi aberto em 3 de fevereiro de 2020 e dispõe de 30 folhas. A folha 1 trata-se do termo de abertura número 26/2020 do CCET, de 3 de fevereiro de 2020, no qual o diretor do CCET, Valdeilson Souza Braga, procede à abertura do processo eletrônico número 23.520.000.959/2020, 86, que trata da apreciação do regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede na UFOB, PROFMAT. Folhas 2 a 19 é o próprio regimento número 5 de 2019 do CCET, apresenta o regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional na UFOB, o PROFMAT, na versão do Conselho Diretor de 13 de dezembro de 2019, composto originalmente por 17 páginas e assinado pelo diretor do CCET, o Valdeilson Braga, em 6 de fevereiro de 2020. A folha 20 é o despacho número 535 de 2020 do CCET, de 6 de fevereiro de 2020, no qual o diretor do CCET, o Valdeilson Braga, encaminha ao professor Dr. Cláudio Reich de Nascimento, pró-reitor de pós-graduação em pesquisa da Universidade Federal do Oeste da Bahia, o regimento interno do Programa do Mestrado Profissional em Matemática em Rede na UFOB, o PROFMAT, para apreciação. No mesmo, o diretor relata que o referido regimento foi aprovado na 10ª reunião ordinária do Conselho Diretor do CCET, realizada no dia 3 de dezembro de 2019. A folha 21 é o despacho número 5633 de 2020, do PROPGP, de 9 de abril de 2020, no qual o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UFOB, o Cláudio Reich Nascimento, encaminha o processo número 53.520.00959/2020, 86, que trata do regimento interno do Programa de Pós-Graduação e Mestrado Profissional em Matemática em Rede na UFOB, o PROFMAT, conforme o despacho 535 de 2020 do CCET, a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior para análise e encaminhamento à Câmara de Normas e Recursos do Conselho Universitário, julgando pertinente a partir do que trata o Estatuto, no artigo 31, parágrafo 1, inciso B, e o Regimento Geral, artigo 41, inciso 3º da UFOB. A folha 22 é o despacho número 6750 de 2020 da PROPGP, de 27 de maio de 2020, no qual o pró-reitor de pós-graduação em pesquisa da UFOB, o Cláudio Reich, encaminha o presente processo e solicita ao diretor do CCET que seja anexado o parecer emitido pelo Conselho Diretor do Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, referente à apreciação do regimento interno do Programa do Mestrado Profissional em Matemática em Rede na UFOB, o PROFMAT. Na folha 23 tem o termo de ajuntada do documento número 73/2020 do CCET, de 27 de agosto de 2020, em que a assistente da diretoria, Wélida Ferreira da Silva, em atendimento à solicitação do despacho 6750 de 2020 da PROPGP, procede a juntada aos autos do processo a ata da 10ª reunião ordinária do Conselho Diretor do CCET 2019, realizada no dia 3 de dezembro de 2019, contendo 4 folhas, a qual passa a constituir o processo. As folhas 24 a 27 é a ata da 10ª reunião ordinária do Conselho Diretor do CCET 2019, realizada em 3 de dezembro de 2019, na qual observa-se o destaque do ponto 9, regimento interno do PROFMAT. Para esse ponto, lê-se o transcrito.
Após a apreciação, o texto do regimento interno do Programa de Matemática, de Mestrado em Matemática em Rede Nacional, Profimate, foi aprovado por todos os presentes. A ata foi aprovada em 16 de dezembro de 2019 e apresenta a assinatura dos presentes. Na folha 28, tem o despacho 1215 de 2020 do CCET, de 27 de agosto de 2020, no qual o diretor do CCET, Valderilson Souza Braga, encaminha ao professor Dr. Cláudio Hart do Nascimento, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UFOB, resposta ao despacho 5633 de 2020. No despacho, o diretor informa que a proposta de regimento que consta no processo 23.520.000.959/2020-86 foi apresentada e discutida em reunião do Conselho Diretor do CCET, sendo aprovada na 10ª reunião ordinária do Conselho Diretor do CCET, realizada no dia 3 de dezembro de 2019. Ainda no despacho, o diretor afirma que as discussões observaram tanto as regulamentações internas da UFOB como as do Profimate Nacional, e que o texto do documento foram acrescentadas as contribuições apresentadas pelos membros do Conselho Diretor do Centro. Além disso, o diretor destaca que o Profimate é um programa estricto sensu nível mestrado semiprofissional, que tem como principal objetivo a formação matemática aprofundada para o exercício da docência na educação básica do professor de matemática, devendo ser regido pelos marcos legais da UFOB e pelo regimento interno do Profimate Nacional. O diretor relata no despacho da minuta. O diretor relata no despacho que a minuta do regimento possui 16 capítulos, versando sobre a sua natureza e objetivos, organização administrativa, estrutura do corpo docente e discente, processos de admissão, matrícula, trancamento, bolsas de estudo, duração do curso, aproveitamento de estudo, transferência e desligamento, organização acadêmica, orientação, titulação e trabalho de conclusão de curso. Ao final, o diretor coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Na folha 29, tem o memorando número 689 de 2020 da própria GP de 17 de setembro de 2020, encaminhado pelo pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UFOB, o Cláudio Hart do Nascimento, à Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior. No memorando, o pró-reitor, considerando a documentação apensada pela direção do CCET, conforme despacho 1215 de 2020 do CCET, em resposta ao despacho 6750/2020 do próprio GP, solicita o encaminhamento do processo número 23.520.00959/2020-86, que trata da apreciação do regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede na UFOB, Profimate, ao Conselho Diretor do Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias para apreciação na Câmara de Normas e Recursos. A folha 30 traz o despacho número 1063/2020 da SODS, de 22 de setembro de 2020, que apresenta o despacho da CNR 001/2020 para o processo 23.520.00959/2020-86, em que encaminha a conselheira, a mim, Aurisângela Oliveira de Souza, o processo referente à proposta do regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede da UFOB, Profimate, do Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias, para análise e emissão do parecer. Considerações. A proposta de regimento interno de que trata esse parecer se aplica ao processo do mestrado profissional em matemática da UFOB, Profimate UFOB. Esse é um curso semipresencial de pós-graduação stricto sensu no nível de mestrado, em adesão ao Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional Profimate, coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática,
SBM, com apoio do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA. O Profmat-UFOB tem como objetivo a formação matemática aprofundada e relevante ao exercício da docência na educação básica, visando a qualificação certificada para a profissão do professor de matemática. O Profmat é formado por uma rede de instituições de ensino superior, da qual a UFOB faz parte como instituição associada, no contexto da Universidade Aberta do Brasil, UAB. Reconhecido e avaliado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, credenciado pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, validado pelo Ministério da Educação. As atividades do Profmat são coordenadas pela Comissão Acadêmica Nacional e pelas comissões acadêmicas institucionais. O funcionamento dessas comissões é determinado pelo regimento e normas do Programa Nacional, em consonância com os das instituições associadas. Nesse contexto, se apresenta a proposta do regimento interno Profmat-UFOB, que consta no processo 23.520.000.959/2020-86. De acordo com o Regimento Nacional do Profmat, aprovado em 21 de novembro de 2016, o regimento do programa na instituição associada, em conformidade com as respectivas normas e as do Profmat, deve obrigatoriamente incluir critérios de credenciamento e descredenciamento de seus docentes em consonância, onde couber, com normas de avaliação do Profmat, normas e critérios de avaliação dos discentes e obrigatoriedade de frequência dos discentes em cada atividade, normas e critérios de trancamento e cancelamento de inscrição de discentes em disciplinas, de cancelamento de matrícula e de desligamento do discente, critérios de avaliação e composição das bancas examinadoras das dissertações de mestrado. A equivalência entre carga horária e créditos das disciplinas. A definição de regras para aproveitamento de disciplinas na instituição associada. Critérios de transferência. As sanções cabíveis a infrações disciplinares dos discentes. O prazo máximo para integralização do curso pelos discentes. Requisitos para obtenção do grau de mestre no curso. Tendo em vista ainda o Regulamento de Ensino de Pós-Graduação, REPG da UFOB, aprovado em 27 de setembro de 2018, Resolução CONEP 004 de 2018, que apresenta como norma ao funcionamento dos cursos e programas de pós-graduação a obediência ao estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação, ao Estatuto e Regimento Geral da UFOB, bem como ao disposto no próprio regulamento, no que trata dos programas de pós-graduação estrito sensu, a proposta de regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional na UFOB, Profmat, do Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias, apresenta na sua estrutura os capítulos que tratam da natureza e do objetivo do programa, da organização do programa, da estrutura do corpo docente, do corpo discente, da admissão, da matrícula, do trancamento de matrícula, das bolsas de estudo, da duração, do aproveitamento e da transferência, do desligamento, da organização acadêmica, do orientador e do co-orientador, do título acadêmico, do trabalho de conclusão final do Profmat, das disposições finais e transitórias. Quanto à modalidade de ensino semipresencial prevista para o funcionamento do Profmat-UFOB, o REPG não apresenta recomendações, sendo, portanto, os termos do Regimento Nacional do Profmat orientadores para o regimento interno do Profmat-UFOB. Assim, a proposta de regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional da UFOB Profmat, do Centro de Ciências Exatas e das Tecnologias, não deixa de acolher as exigências dispostas na Resolução do CONEP 004/2018, ao mesmo tempo em que segue ao disposto pelo Regimento Nacional do Profmat, abordando e contemplando os termos que são obrigatórios. Parecer.
Diante das considerações apresentadas, recomendo a aprovação do regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional da UFOB, PROFMAT. Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, 27 de setembro de 2020. Assinado por mim, Aurisângela Oliveira de Souza, docente do CMCELEM UFOB, como relatora. Obrigada. Muito obrigado, conselheira Aurisângela. Antes de nós iniciarmos a deliberação acerca do parecer da conselheira, nós temos dois convidados hoje, o professor Valdeilson Souza Braga e a professora Marília Cáceres, que eu convido a se manifestarem acerca da proposta do regimento. Bom dia para todos. Então, agradeço pelo convite a participar da reunião de hoje, né? Eu estou com acesso aqui muito ruim, a internet aqui caiu, né? Pelo celular. E, de certo modo, a aprovação desse regimento interno é uma obrigação apresentada pela Coordenação Nacional ao programa sediado aqui na UFOB, no âmbito do C7, né? Então, o documento ele se encontra de acordo com as recomendações tanto da UFOB como do programa em rede nacional, e, de certo modo, esse programa é de grande importância para a região oeste da Bahia, né? Que, de certo modo, a gente tem uma necessidade muito grande aí pela formação de docentes nas áreas de ciências básicas. Então, essas áreas elas são bastante, de certo modo, discriminadas e deixadas de lado, né? Então, a gente precisa valorizar muito mais as ciências básicas. A professora Marília, ela, de certo modo, eu também a convidei para o dia de hoje, pediu a extensão desse convite, né? Que, de certo modo, ela consegue transitar um pouco mais dentro da proposta, né? Então, eu passo a palavra à professora Marília, né, para que ela possa apresentar um pouco mais alguns detalhes aí que, de certo modo, fazem parte da vivência aí dos docentes vinculados ao programa. Então, muito obrigado. Olá, estão me escutando? Bom dia a todos. Agradeço pelo convite à participação na reunião. Nós do corpo pertencentes ao colegiado do Profimate, estávamos ansiosos pela aprovação do regimento, e até, de certa forma, também os alunos, né, que assim estamos todos mais resguardados pelas normativas, tanto em caráter nacional como as locais, daqui da UFOB. Estava uma demanda da Coordenação Nacional para avaliação do quadriênio da CAPES, a aprovação do regimento. Eu agradeço à Câmara pela disponibilidade em fazer essa reunião e incluir esse ponto de pauta para que a gente possa enviar o regimento aprovado no dia 30, como eles solicitaram, porque a gente teria que pedir um prazo extra para enviar depois, caso não pudesse ser incluído nessa reunião. E o Profimate já está na segunda turma, agora nós já tivemos uma turma que todos já defenderam as dissertações nesse período de pandemia. Não pôde ser como a gente queria presencialmente, né, com a nossa primeira turma, mas o critério de fazerem as dissertações todas gravadas, defesas, estamos torcendo para que tenham publicações e contribuir em nível acadêmico para a UFOB nesse campo da matemática, que é um campo que necessita de bastante atenção, porque são formadores, né? A gente está trabalhando com formadores dos meninos que no futuro vão chegar para a gente na graduação. Então, eu agradeço à Câmara pela oportunidade de poder vir e aprovar o regimento com essa brevidade. É somente isso. Muito obrigado, professora Marília, professor Valdeilson.
vamos então passar... Senhor? Um segundo, pode ser? Posso mais um segundo de fala? Claro, professor. Gostaria também de agradecer à professora Aurizângela pelo parecer bastante dinâmico, e, de certo modo, abrangendo aí os aspectos legais referentes ao regimento do programa. Então, obrigado. Então, agradeço ao professor Valdez, à professora Marília, e passamos então agora à deliberação quanto ao parecer apresentado pela professora Aurizângela em relação à proposta de regimento interno do Profmat. Nesse momento, passo a palavra aos conselheiros e conselheiras que queiram manifestar-se quanto ao parecer da conselheira. Bom, não havendo inscrições para manifestações quanto ao parecer, vamos submeter, então, de imediato, o parecer da conselheira Aurizângela para a votação. Então, aqueles conselheiros e conselheiras que votam pela aprovação do parecer da relatora, permaneçam como estão. Aqueles que discordam, manifestem-se, por favor. Não havendo manifestações contrárias, está aprovado o parecer do regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional na UFOB, Profmat, processo 23.520.000.959/2020, 86. Com isso, conselheiros e conselheiras, nós encerramos a nossa pauta de hoje, que era composta apenas por 3 itens. Agradeço à conselheira Aurizângela pela disponibilidade e eficiência e rapidez na emissão do parecer para que essa reunião pudesse ser viabilizada hoje. Agradeço a presença de todos os conselheiros e todas as conselheiras e encerro esta reunião desejando que todas e todas tenham muita saúde. Então, está encerrada essa reunião com a aprovação do parecer do Profmat. Muito obrigado. Obrigado, bom dia para todos. Podemos encerrar a gravação.